Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora dos princípios institucionais, tá? Então toda aquela história que você tem que estudar, o que é um princípio, o que é isso, o que é aquilo, isso aí é matéria de direito administrativo, tá? A gente vai falar aqui, né, na prática, quais são os princípios, tá? Primeira coisa que você tem que saber é quais são estes princípios aplicáveis aos membros e depois você tem que saber como é que eles podem ser cobrados. Eu trouxe várias e várias questões sobre esse assunto para que a gente possa discutir aqui também, porque é um assunto fácil, só que ele tem muitas possibilidades de cobrança em prova, tá? Então, vamos fazer aí algumas questões junto com a teoria para que a gente, né, consiga aí ter êxito no nosso objetivo, tá? O artigo 127 da Constituição Federal vai falar o seguinte, ó: são princípios institucionais do Ministério Público. Tá vendo o Ministério Público aqui, ó? Então, se aplica tanto aos Ministérios Públicos dos Estados, quanto para o MPU, tá? Ministério Público sem delimitar se é da União ou se é dos Estados, é aquilo que eu já te falei, engloba todo mundo, tá? Então, os princípios são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Você tem que ficar muito atento a esses princípios, tá? Mas estes aqui são os princípios expressos, são aqueles que estão escritos no texto constitucional, tá? Existem mais dois princípios que eu quero falar para vocês também, que são alguns princípios implícitos, que é o princípio do promotor natural e o princípio da irresponsabilidade, tá? Só com esse quadrinho aqui, só com essa redação do artigo 127 da Constituição, você já consegue acertar algumas questões de prova. Dá uma olhadinha aqui, ó, né, nas questões que eu trouxe para você. Caiu no MPU em 2010, tá? E caiu no MPU em 2013. Então, ó, a preservação da ordem pública, a independência funcional e a indisponibilidade da persecução penal são princípios institucionais do Ministério Público. Tá? Você vai dar uma olhadinha depois, né? Quando você estudar a LC 75, por exemplo, né? A gente vai falar da preservação da ordem pública, vai falar da indisponibilidade da persecução penal. Mas a pergunta que eu quero te fazer: estes são princípios institucionais do Ministério Público? Né? São princípios institucionais? Não são. O único aqui que nós temos, né, é a independência funcional. Tá vendo? Estes são aqui, ó, os princípios expressos, tá? Então, não está no texto constitucional, não é princípio. Pode até ser uma função, né? Pode até aí ser uma função, mas está errado, porque ela delimita, que diz que é um princípio. Em 2013, cobrou assim, ó: de acordo com a Constituição Federal, são princípios institucionais do Ministério Público: a independência funcional, a indivisibilidade, e também a unidade. Nesse caso, né, nesse caso aqui, a questão está certinha, tá? Tá corretíssima, porque ela cobra exatamente aqueles princípios expressos do texto constitucional, tá? Então isso sempre cai, tá? Princípio, tá? Em princípio é um assunto que sempre está presente aí nas provas do MPU, tá? Tem questões, eu acho que o de 2015, a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Olha só, princípio da unidade. Tá? Então você tem que saber o que é que significa cada um, tá? E saber como é que isso pode ser cobrado na sua prova, tá? É verdade. Não basta somente saber o princípio. Você vai dar uma olhadinha em várias questões do CESP que eu trouxe aqui para você, como é que isso pode ser cobrado. Você tem que saber o seguinte: por princípio da unidade, né? Embora aí cada membro do Ministério Público seja o próprio Ministério Público, tá? Você tem que entender que o Ministério Público é apenas um, tá? Quando a gente fala de membros do Ministério Público, a gente está se referindo àquelas pessoas que vão exercer a função, né, as próprias funções, vão dar materialidade às funções do Ministério Público, tá? Nós vamos ter ali, por exemplo, o Procurador de Justiça, tá? Ele vai ser um membro do Ministério Público. Se eu juntar todos os procuradores, né, se eu juntar todos os membros, por exemplo, nós não temos, né, vários ministérios públicos. Nós temos um Ministério Público apenas, tá? Pelo princípio da unidade, entende-se, tá, que o Ministério Público é apenas um, tá? Parece estranho, mas olha só, se a gente tem a gente chama de membros, né? Então olha só, vamos fazer uma analogia com o nosso corpo.
Eu tenho o braço direito, por exemplo, e tenho o braço esquerdo. Tanto faz quem é que pratica, né, esse ato, não é verdade? Se eu quero fazer alguma coisa, tanto é qual é o braço que faz, tanto é se eu faço com os pés. Eles pertencem a um corpo só. Se eles pertencem a um corpo só, eles estão sob a direção de um só chefe, direção de um mesmo chefe, tá? Que nesse caso vai depender, aí se a gente estiver falando dos estados, ao Procurador-Geral de Justiça. Se a gente estiver falando do MPU, nós estamos lá sob a direção do PGR, por exemplo, tá? Outra coisa, tá? Os membros, eles fazem parte, né? Os membros são apenas um. Então eles integram o quê? Um só órgão, né? Um só corpo, uma só vontade. Cada membro, né, vai ter a sua, a gente vai ali entender pela independência funcional, que cada um pode agir conforme a sua livre convicção. Mas não é o José ali que está atuando, não é o Pedro. Quem está atuando ali é o próprio Ministério Público. Tanto é que se você pegar e estiver acostumado a trabalhar com o judiciário, você vai olhar assim, remeta os autos para o João, promotor de justiça, por exemplo. Não, remetam-se os autos ao Ministério Público. Remetam os autos ao Ministério Público. Porque lá o membro, quando ele estiver exercendo a sua função, as funções do Ministério Público, ele não está ali como José, ele está ali como Ministério Público. É a mesma coisa que acontece com o juiz quando ele profere uma sentença. O juiz tem vergonha, não sei o quê, né? Condenou fulano de tal. Não é o juiz que está condenando. Quem está condenando é o próprio Poder Judiciário. Nesse caso, no Ministério Público é a mesma coisa. Quem está denunciando? Quem denunciou fulano de tal? Foi o promotor ali não sei o quê. Não, né? Os membros apenas são um meio de materialização da vontade do Ministério Público. É o próprio Ministério Público que ali está atuando, tá? Pelo princípio da unidade. Tanto é que quando um membro se manifesta, então, né? Foi um membro que pediu a prisão do fulano. Não, quem está, a vontade é de quem? Tá? A vontade é aqui, é do próprio Ministério Público. Beleza? Temos lá também, que a designação, você tem que saber o seguinte, que a designação de membro não viola o princípio da unidade. Porque eu já vi questões falar o seguinte, ora, se os membros formam um corpo só, por que eu vou designar uma pessoa ali? Tanto faz quem está atuando. Não é um só corpo? Se é o procurador A ou o procurador B, por que eu vou designar membro? Né? Às vezes pela sua especialidade. Isso acontece na força-tarefa. Por exemplo, nós temos a Lava Jato, nós temos a designação de membros. Aí, isso não viola o princípio da unidade. Por quê? Porque cada membro representa o próprio Ministério Público. Quando a gente junta vários membros para trabalhar ali numa força-tarefa, a vontade é do Ministério Público. Por que a gente coloca força-tarefa? Porque tem muito trabalho. Um membro só levaria anos para conseguir fazer aquilo. A gente consegue, pela própria vontade do Ministério Público, pelo intermédio aí de mais membros, a gente consegue dar mais celeridade à análise, tá? Temos também, lembra que eu falei para você que o Ministério Público dos Estados exerce as funções eleitorais que cabem ao Ministério Público Federal? Também não há violação do princípio da unidade. Por quê? Porque a gente vai falar de princípio da unidade funcional, né? Unidade funcional do Ministério Público. Então, volta lá no gráfico que a gente falou, que eu falei para você lá da estrutura. Nós temos o Ministério Público Brasileiro, nós vamos ter Ministério Público da União e nós vamos ter o quê? Ministério Público dos Estados, tá? Quando a gente fala em unidade funcional, então tanto faz se é o Ministério Público dos Estados ou se é o Ministério Público da União. Quando a gente tem aí uma sentença do juiz, a gente não se refere como se fosse ao Poder Judiciário, né? Não ao Tribunal de Justiça, ao juiz fulano de tal, do TJ tal, e sim é o próprio Poder Judiciário. Então, quando a gente tem o Ministério Público do Estado atuando ali na junta eleitoral, tá? Exercendo as funções do Ministério Público Federal, é em razão do princípio da unidade, tá? Esse princípio da unidade é no plano funcional, a atividade fim, funções institucionais do Ministério Público, tá?
Não há de se falar em unidade no plano administrativo. No plano administrativo, são ministérios públicos totalmente distintos. O MP1 é uma coisa e o Ministério Público dos Estados é outra coisa, tá? Não existe unidade no plano administrativo. O que existe, né? Nós temos as funções constitucionais, então tanto faz se naquela hora, né, no caso concreto, é o Ministério Público Federal ou é o Ministério Público do Estado que está atuando, tá? Justamente porque os membros formam um só corpo só. E ali, eu falei para você no artigo 127 que ele se refere ao Ministério Público Brasileiro. Ao Ministério Público Brasileiro, né, tem o princípio da unidade. Não é assim, o MPU tem o princípio da unidade e o Ministério Público dos Estados tem outro princípio da unidade. Não, é o princípio da unidade. Então, a gente engloba, neste caso, o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Beleza? Bora lá. Eu falei para você da administrativa e da funcional. Tá anotado no seu slide para você não esquecer, tá bom? Vamos lá, seguindo. Princípio da indivisibilidade. Então, eu falei o seguinte, ó. Nossa, se você tem um corpo só, né? Os membros, né? O braço direito, esse é o meu braço direito e esse é o meu braço esquerdo, né? Tanto faz quem é que está praticando o ato, né? Quem está praticando é uma só vontade, é a minha vontade. Então, tanto eu posso chegar para o Luiz e dar um tapa na cara do cidadão. Ah, não, juiz, é porque foi, né? Meu braço esquerdo, por exemplo, né? E eu sou dessa, foi o meu braço esquerdo. Eu não quis dar um tapa naquela criatura. Como assim? Tanto faz. Se você vai praticar um ato com a mão esquerda ou com a mão direita, tanto faz, tá? Porque você tem que pensar o seguinte: deriva do princípio da unidade o princípio da indivisibilidade. Isso já caiu em prova. O princípio da indivisibilidade deriva do princípio da unidade. Os membros não formam um corpo só, então tanto faz qual dos membros que vai praticar o ato, tá? O princípio da indivisibilidade, portanto, deriva do princípio da unidade e quer dizer que os membros podem substituir uns aos outros. Né? Se eu quero dar um tapa, tanto faz que é com a mão esquerda ou com a mão direita. Estou com a mão direita enfaixada, não posso. Eu não posso substituir o tapa pela mão esquerda. É, lógico, né? Vai ser diferente, mas é uma simples analogia para você entender como é que funciona essa questão aí, tá? Veja, esse princípio, então, deriva do princípio aqui, ó, da unidade, tá? E nós temos, ó, uma outra questão que já caiu em prova, né? Se eles podem substituir-se uns aos outros. Os membros formam um corpo só, quer dizer que os membros formam um conjunto indivisível. Por isso que a gente chama aí de princípio da indivisibilidade, tá? Outra coisa, o membro é o meio utilizado para a materialização da vontade, então tanto faz quem é que está praticando. Por isso que a gente pode substituir uns aos outros, tá? Por que a gente pode substituir uns aos outros? Por conta disso aqui, ó. Quando a gente tem, né, um membro do Ministério Público, por exemplo, ele assina e oferece a denúncia, depois de um tempo, se os autos voltarem, né, para o Ministério Público e aquele membro que assinou a denúncia está de licença-prêmio, por exemplo, vai ficar 90 dias fora, vai ficar 3 meses fora. Nós vamos ter que esperar ele retornar para que o processo de andamento? Claro que não, porque ali tanto faz se é o José ou se é o João. Tá? O José e João não podem substituir-se uns aos outros. Se João está disponível, José não pode atuar? Pode. Por quê? Porque os membros formam um conjunto indivisível justamente pelo princípio da unidade. Eles formam um corpo só. Tá? E isso, né, tem uma coisa bem interessante, você já deve ter estudado aí, falado, né, que é os membros do Ministério Público devem receber a intimação pessoal nos feitos. Tá? O Ministério Público receberá a intimação pessoal. Veja, essa questão da intimação pessoal não quer dizer que eu, né, se eu, Tiago, fosse membro do Ministério Público, a intimação tinha que ser na minha pessoa. Na minha pessoa. Ora, nós não temos o princípio da unidade, né, não formam um corpo só, os membros não podem substituir uns aos outros. Então, se o Tiago não está, a gente não pode ir lá e levar, por exemplo, os autos para o José? Claro que pode, porque ali, ó, o membro do Ministério Público não se vincula ao processo. Não se vincula ao processo. Por quê? Porque ele é o membro que vai materializar a vontade do MP. Se é o MP, é um conjunto só, né? Todos os membros formam um conjunto só. Então, não necessariamente eu tenho que levar
os autos para o membro, né, em pessoa, tá? Se eu pudesse traduzir para você, até você me dar licença, que o termo intimação pessoal quer dizer simplesmente que os membros não serão intimados pelo Diário da Justiça Eletrônico, não serão intimados pelo Diário Oficial. Eles, né, têm aí a prerrogativa de receber pessoalmente esses autos, mas não quer dizer na pessoa em si, na pessoa física, mas sim ao Ministério Público enquanto instituição, Inclusive, aceita-se a intimação pessoal que é levada lá no setor de protocolo do Ministério Público. Eu atuei durante muito tempo aí, né, levando autos lá para o Ministério Público, e eu, né, levava no setor de protocolo, por exemplo. Estava efetuada a intimação pessoal, ok? Então tá aqui o termo intimação pessoal, não quer dizer que a intimação deve ser realizada na pessoa de algum membro, mas sim no Ministério Público enquanto instituição, tá bom? Uma outra coisa que é bacana, né, você pode ouvir aí, né? Veja, o termo intimação pessoal não quer dizer que a intimação seja realizada na pessoa. Ou seja, vai realizar pelo diário, né, da Justiça Eletrônico? Não. Quem vai ser pode ser intimado é aí quem? O advogado. Agora é o seguinte, existem aí, né, os sistemas internos da justiça, por exemplo, né? Nós temos, por exemplo, o processo judicial eletrônico. Então, o membro do Ministério Público, ele tem acesso a esse sistema. Quando ele precisar receber os autos, ele vai receber via sistema mesmo. A gente não precisa imprimir os autos e levar lá. Essa questão da intimação pessoal, ela vem, né, da época que a gente tem aí somente processo físico, né? O processo eletrônico no Brasil não tem muito tempo, não, tá? E não que eu seja tão velho assim, mas é porque realmente o processo eletrônico, o processo de forma eletrônica do Brasil, ele é bem novo. Então pode ser também feita essa intimação pelo, né, pelo processo judicial eletrônico, beleza? Princípio da unidade, esses são os principais itens que são cobrados em prova, tá? Os principais itens aí, ó, que são cobrados em prova. Temos também aqui a independência funcional, tá? Independência funcional, palavras muito simples. Os membros, eles não se sujeitam a nenhum tipo de hierarquia jurídica na prática dos seus atos, no seu exercício funcional. Então, por exemplo, não pode o Procurador-Geral de Justiça baixar, o Procurador-Geral, né, da República, né, também baixar lá um ato dizendo o seguinte, que agora, né, quando acontecer esse tipo de crime, por exemplo, os membros do Ministério Público vão mandar sempre arquivar, nunca vão oferecer denúncia, tá? Isso não pode. Os membros são independentes na sua função, na sua atividade fim do Ministério Público, tá? Na esfera administrativa, há sim hierarquia. O PGR pode, por exemplo, baixar uma norma dizendo que agora os membros deverão usar crachá durante o expediente. Tá? É uma norma administrativa e os membros do Ministério Público devem acatar, tá bom? Então, olha só, os membros, né, podem ser se referido também como órgãos aí, tá? Eles são independentes no exercício, tá, das suas funções, tá? Das suas funções, tá bom? Enfim, também não se submetem a nenhuma hierarquia de ordem ideológico-jurídica. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, aquilo que eu falei, né? Se um PGR assumir, agora é um PGR liberal, todo mundo tem que seguir a minha linha de raciocínio. Não, cada membro, né, pode fazer o que bem quiser dentro, né, desde que esteja dentro dos limites da legislação. Funciona da mesma forma que o juiz. Nós não podemos ter um juiz A e B, né, se eles fossem julgar a mesma causa, nós poderíamos ter sentenças diferentes, porque cada um é independente no exercício da sua função, tá? Então, independência funcional é isso aí, tá? Um membro vai ter liberdade para atuar de acordo com as suas ideias jurídicas, tá? Assegura ao membro a liberdade de escolher a tese a ser sustentada no feito sob a sua responsabilidade. Ele também, ó, né, diz respeito apenas à atividade jurídica, como eu falei para você, na organização administrativa, há sim, tá? Há sim aí, ó, a hierarquia, tá? E naturalmente que a independência ela é limitada pelo ordenamento jurídico. Ele não pode fazer o que estiver fora da Constituição Federal, por exemplo. Beleza? Isso aqui é bastante importante.
tá? A independência funcional também, né? A gente tem o PGR que é chefe, mas ele não tem poder funcional sobre os demais membros. Ele tem o poder na hierarquia administrativa. Na administrativa. Na hierarquia funcional, não tem hierarquia, tá? E uma outra questão é o seguinte, né? Vamos dizer que um membro do Ministério Público está analisando aqui um caso e ele fala o seguinte, que não é caso de oferecer denúncia. Ele pode mandar arquivar? Pode, é a sua livre convicção, tá? Mas pode ter aí, por exemplo, né, vai ter uma espécie de recurso, né? Chegar lá para o PGR e o PGR vai fazer o seguinte, não, mas isso aqui é caso sim de oferecimento de denúncia. O que é que esse cidadão está fazendo lá, tá? O Procurador-Geral da República, então, preste atenção, vai determinar que outro membro do Ministério Público não pode mandar o mesmo membro que mandou arquivar, por conta da independência funcional. Então, o Procurador-Geral da República vai determinar que outro membro ofereça a denúncia. Neste caso, o membro que está ali recebendo essa delegação do PGR, ele tem que sim oferecer a denúncia, tá? Mas e a independência funcional fica onde? Aí, tá? Neste caso, né, a doutrina entende que o membro que está recebendo essa delegação do PGR, ele está ali agindo como longa-manos do PGR. Então ele está ali, na verdade, praticando a vontade do PGR nessa hipótese. Também não há quebra nesse caso do princípio da independência funcional. Beleza? Olha só como é que isso aqui pode cair na sua prova, tá? Vamos lá. Em decorrência do princípio da indivisibilidade, os promotores e os procuradores integram um só órgão sob a direção de um só chefe. Um só chefe. E aí? Tá certo ou tá errado? É uma questão que eu... Né, vamos dizer o seguinte. É uma questão que se eu fosse analisar na hora da prova, né, eu, por exemplo, eu ficaria com dúvidas. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, a gente tem que estudar as carreiras. Promotor, eu já te dei uma palhinha, né? Promotor, ele pertence à estrutura do Ministério Público, né, dos estados, tá? E os procuradores, aqui, ó, integram, né, a estrutura do Ministério Público da União, por exemplo. Será que existe, né, um só chefe, ó, sob a direção de um só chefe entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados? O Ministério Público brasileiro tem um chefe? Não. Então aqui é o já primeiro erro que a gente encontra. Mas você nem precisaria chegar nesse tipo de análise. Você poderia falar o seguinte, não, né, um só chefe, ele deriva do princípio o quê? Da unidade. Tá? Da unidade. E não do princípio da indivisibilidade. Tá? Mas veja, os promotores, os membros do Ministério Público dos Estados, ele tem um só chefe, que é o Procurador-Geral da Justiça daquele estado. O MPU, né, os membros do MPU têm um só chefe também, que é o PGR, não é o mesmo chefe. E aqui, ó, ele dá a entender, né, tem duas interpretações, sob a direção de um só chefe. Então ele pode estar dizendo aqui, ambos têm um só chefe, ou que ambos, né, cada um tem o seu chefe próprio. Mas esqueça esse tipo de análise. A análise é muito mais simples, porque o que vai dizer que eles estão sob a direção de um só chefe é o princípio da unidade. Moleza, né? Olha só. Um procurador da República está atuando em determinado processo criminal sob tráfico ilícito de drogas. Nessa situação, conforme o princípio da indivisibilidade, poderá haver a substituição do procurador. Tá? Beleza? Veja, isso aqui, tá? Isso aqui tá certinho, tá? Tá certinho. Falando em princípio da indivisibilidade, tá? Aqui a gente está falando do princípio, tá, que ele pode substituir uns aos outros. Você vai ver um esqueminha daqui a pouco, tá? Aproveitar que a gente está nessa tela, né? Às vezes as pessoas podem perguntar, e os procuradores dos municípios? Gente, não existe Ministério Público Municipal. Lembra que a gente falou? Ministério Público Brasileiro, nós temos o MPU e aí nós temos o Ministério Público dos Estados. Os procuradores municipais pertencem, né, ao Poder Executivo ali, são funcionários da Prefeitura, tá? São procuradores municipais. Não integram a estrutura do Ministério Público Brasileiro, assim como os membros ali que integram
o Ministério Público junto aos tribunais de contas não integram o Ministério Público brasileiro, tá? Cuidado para utilizar esse tipo de nomenclatura aí, beleza? Vamos lá. Falando dos outros dois, né? Falando aí dos outros dois, por exemplo, princípios, né? Que são os princípios implícitos, tá? Implícitos nesse caso. O princípio do promotor natural vai ser a mesma ideia lá do princípio do juiz natural, tá? Se você pegar a Constituição Federal, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Nós não podemos escolher quem é o juiz que vai julgar determinado feito, tá? Existe aí um sistema de distribuição de trabalho dentro do judiciário, né? E a escolha do magistrado que vai conduzir o processo judicial é aleatória, tá? A gente chama isso de princípio do juiz natural. Ah, mas é aleatório, como é que vai saber? Porque dentro da lei de organização e divisão judiciárias do TJ, vai ter bem delimitado. Juiz A é titular da vara tal, então ele vai julgar esses itens aqui, tá? E o juiz B, então o juiz C tem um sistema de distribuição, tá? Ninguém será julgado nem sentenciado senão pela autoridade competente. No Ministério Público também tem uma divisão interna de trabalho. Então a gente não pode escolher quem é o membro que vai conduzir, né, quem é o membro que vai desenvolver a tese jurídica daquele feito. Tá? Existe um sistema de divisão interna de trabalho também. Então nós não podemos escolher o membro do Ministério Público que vai efetuar a acusação. Essa questão do princípio do promotor natural, quando a gente falar da inamovibilidade, por exemplo, eu vou voltar nele, tá? Então a gente não pode escolher o promotor ou o procurador que vai conduzir o feito, né? Isso evita, né, designações casuísticas do PGR, por exemplo. Imagine a Lava Jato, né? Nós temos lá a distribuição, chegou naquele procurador fulano de tal, tá? Se, né, no jogo político ali, né, forçasse o PGR, não, vamos fazer o seguinte, vamos passar para um outro cidadão aqui, ó. Ele tem mais entendimento do que você, tem especialização na área. Isso pode acontecer? Não, porque naturalmente, pela divisão natural de trabalho, foi o procurador A que recebeu o processo, nessa análise. O procurador B não pode, tá? Exceto se nós tivermos aí uma questão de substituição mais para frente, mas não vamos viajar nesse nível aí. Não precisa chegar nesse ponto aí, tá bom? Então, olha só, nós temos aqui, ó, que o princípio do promotor natural, né? Ele vai derivar do juiz do princípio natural, tá caindo todas as coisas aqui, né? Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Então é a mesma ideia, tá? Impede que o chefe do Ministério Público faça designações casuísticas. Isso vai eliminar a figura do acusador público sob encomenda. Tá? Lembrando que nós temos o promotor natural. Então é sempre fulano, né? Sempre fulano de tal que vai fazer isso? Não, e se ele tiver de férias? Né? E se ele tiver de férias? Aí nós temos que lembrar também aí do princípio, né, da indivisibilidade. Então a gente pode substituir uns aos outros. Ok? Bora lá? Vamos lá. Ó, o princípio da irresponsabilidade. Tá? Isso quer dizer que os membros, eles não são responsáveis pelos atos que eles praticam, né, no seu exercício funcional. Lógico que isso é nos estritos limites da lei. Ela não tem caráter absoluto. Então, se o membro foi negligente, imprudente, agiu com imperícia, naturalmente que ele pode ser irresponsabilizado também. O que o princípio da responsabilidade quer? Tá? Porque os meninos lá que estão conduzindo a Lava Jato, né, causaram prejuízos para as empresas. As empreiteiras vão cobrar, vão processar eles? Não, porque quem está atuando lá é fulano de tal que está atuando na Lava Jato? Não, quem está atuando lá é o Ministério Público. Por conta aí do princípio da responsabilidade, os membros não são responsáveis pessoalmente pelos atos que praticam no exercício da sua vida funcional, desde naturalmente que esses atos sejam legais, tá? Olha só, para revisar os princípios, né, a gente vai trabalhar com os expressos e vai trabalhar com os princípios implícitos também, pelos princípios implícitos. Os expressos, unidade, indivisibilidade, independência funcional, tá? Toma bastante cuidado, porque às vezes eles podem misturar com garantias, tá? E garantia não é princípio. Princípio não é garantia, tá? E o princípio do promotor natural e da responsabilidade. Em resumo, tá?
Princípio da unidade, o que mais cai, quer dizer que o MP é apenas um, tá? Princípio da indivisibilidade quer dizer que os membros podem substituir-se uns aos outros, ok? A independência funcional quer dizer que os membros não se submetem à hierarquia ideológico-jurídica, ok? Promotor natural, ninguém será acusado senão pela autoridade competente, tá? E também o princípio da irresponsabilidade, tá? Princípio da irresponsabilidade. Os membros não são responsáveis pelos atos praticados no exercício funcional, tá bom? Ok? Este é o quadro, né, de revisão dos princípios, mas você precisa estudar todos aqueles itens que a gente estava falando ali para você. E aqui, quando você for revisar, tá? Aí você vai saber, quando falar apenas um, né, forma um só corpo, estão sob a condução de um só chefe, né? Todas aquelas opções que a gente falou, tá? Isso cai em prova e cai bastante, ó. Dado o princípio da unidade, os membros podem ser substituídos uns pelos outros. Qual que é o princípio que pode, né, que permite aos membros a substituição? É o princípio do quê? Da indivisibilidade, tá? Em decorrência do princípio da independência funcional, cada um dos membros do MP vincula-se somente à sua convicção jurídica quando se trata do assunto relacionado à sua atividade funcional. Cara, tá perfeita essa questão. Perfeito. A independência funcional não quer dizer que os membros não se sujeitam a nenhuma outra ideologia, que eles apenas estão aí sujeitos à sua própria consciência, às suas próprias convicções jurídicas. É isso aí, tá? A questão tá certíssima. A questão tá certíssima, tá? Outra questão. Tá vendo que é tudo do CESP, né? Em razão da inamovibilidade, assegura-se aos membros que não sejam removidos em nenhuma hipótese. Vamos deixar isso aqui para depois, porque a gente não falou das garantias ainda, né? E também aqui da vitaliciedade, a gente não falou desses dois, então essas questões vão ficar aí pro bloco que a gente falar das garantias, tá? Pro bloco que a gente falar das garantias, porque elas envolvem garantias ali, beleza? Galera, princípios institucionais é um assunto fácil, tá? Mas você tem que ficar atento às variações, né? Aos desdobramentos que estes princípios podem ter aí na sua prova.